bom? Meu nome é Igor, esse é o canal Fácil, né? Desde já peço que curta os meus vídeos, compartilhe com seus amigos. Se sentir alguma dúvida, coloque nos comentários aqui embaixo. Se inscreva no canal, me ajuda muito. Agora eu vou ficar pequenininho aqui no canto e vamos para o vídeo. Hoje o conteúdo do vídeo será sobre taxas relacionadas. Trouxe 3 exemplos práticos para a gente ver como trabalhar com essas taxas relacionadas, como fazer as derivadas de maneira correta e como aplicá-las em exemplos reais. Exemplos práticos. Então vamos resolver esses exemplos. Ok, vamos ao nosso primeiro exemplo. A água está saindo do tanque em uma forma de cone invertido a uma taxa de 200 cm3 por minuto, em sua extremidade inferior. No momento em que a água está sendo bombeada para dentro, em sua extremidade superior, há uma taxa constante. O tanque tem 6 metros de altura e o diâmetro do topo é de 8 metros. Se o nível da água está subindo a uma taxa de 20 centímetros por minuto, quando a altura da água era 2 metros, encontre a taxa de água que está sendo bombeada para dentro do tanque. Primeira coisa que nós temos que fazer é desenhar o tanque. Pronto, após desenhar o tanque, vamos fazer algumas medidas. Primeiro é a altura. A altura dele é igual a 6 metros. Então, H igual a 6 metros. E o raio dele é igual a 4 metros. Se o diâmetro do topo é de 8 metros, se o diâmetro é de 8 metros, logo o raio dele é de 4 metros. Tá aqui. Aí ele diz, mas quando a altura era de 2 metros, então quando estava aqui embaixo, o H era 2. E o exercício nos disse o quê? Quando o H era 2, o nível d'água estava subindo a uma taxa de 20 centímetros por minuto. Então significa que a variação da altura era de 20 centímetros por minuto. Então, o que eu posso entender? Que a H', a derivada da altura, a variação da altura, era de 20 centímetros. Aqui eu vou colocar metros, né? 20 centímetros por minuto. Então, agora ele diz o quê? Vamos pensar. Enquanto eu tenho uma água sendo bombeada para dentro, eu tenho uma água sendo bombeada para fora. A que está sendo bombeada para fora está com 200 centímetros cúbicos por minuto. E a que está bombeada para dentro, eu não sei. Vou chamar de A. Então, eu tenho uma água que entra com uma taxa por minuto e outra que sai com 200 centímetros cúbicos por minuto. Agora, vamos pensar. Se aqui eu tenho um cone invertido, logo meu volume do tanque inteiro, vamos colocar volume do tanque, é igual ao volume do cone, que é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Já que a base é um círculo, logo a área da base é πr ao quadrado. Então, é 1/3 de πr ao quadrado, vezes a altura. E aqui nós temos um pulo do gato. Como? Eu posso pensar num triângulo retângulo, onde a altura vale 6 e o raio vale 4. Então, qualquer que seja a altura aqui, H, eu preciso de um novo raio, R. Mas, por semelhança de triângulo, eu sei que H está para R, assim como 6 está para 4. Se eu multiplicar cruzado, eu tenho que 6R é igual a 4H. Logo, R é igual a 4H sobre 6 ou 2H sobre 3. Então, se eu substituir, eu tenho que o volume do tanque é igual a 1/3 de π. Então, substituindo R por 2/3 de H, eu vou ter 2/3 de H ao quadrado vezes H. Isso aqui é igual. Volume do tanque, 1/3 de π, que multiplica. Quando eu elevo ao quadrado 2/3 de H ao quadrado, eu tenho 4H ao quadrado sobre 9 vezes H.
Então, meu volume do tanque é igual a 4 sobre 27π H ao cubo. Está aqui o meu volume do tanque, minha relação do volume do tanque pela altura. Por que eu fiz isso? Porque no momento que eu derivar o volume do tanque em relação ao tempo, por que tem que ser em relação ao tempo? Porque todas as minhas unidades de vazão estão por minuto. Então, quando eu derivar o volume do tanque em relação ao tempo, vou estar determinando o quanto varia esse volume em relação ao tempo. Então, eu fazer a derivada do tanque, derivada em relação ao tempo do tanque, faz eu descobrir o quanto desse volume está variando em relação ao tempo. Então, quando eu derivo em relação ao tempo, eu tenho V' do tanque em relação ao tempo é igual a 4π sobre 27, é constante, e o H, que não é constante, ele vai variando aqui em relação ao tanque, eu também tenho que derivar. Mas repare, quando eu derivar o H, pela regra da cadeia, e aquilo que a gente já aprendeu no vídeo sobre derivação implícita, eu tenho que a derivada de H ao cubo é 3H ao quadrado que multiplica H'. Então, V'T é igual a 4π sobre 27, aqui é 27, 4π sobre 27, vezes 3H ao quadrado, vezes H'. A variação do tanque é quanto entra, que é o meu valor do A, menos o quanto sai, que é o 200 centímetros, né? Que é igual a 4π sobre... O 3 eu já vou cortar com 27. 4π sobre 9 vezes... Se aqui o meu 200 está em centímetros, porque está centímetros cúbicos, a minha altura também tem que estar em centímetros. Então, eu tenho que escrever que 2 metros, na verdade, eram 200 centímetros. Ao quadrado, vezes a H'. A H' naquele ponto, a variação de centímetros naquele ponto, naquele momento, era de 20 centímetros por minuto. Então, vezes 20. A menos 200 é igual a 4π sobre 9 vezes 200, né? Que aqui no caso eu vou entender que 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. A ao quadrado seria 4 vezes 10 à quarta, vezes 20. Então, A menos 200 é igual a 4 vezes 4, 16, vezes 20, 320, né? E no caso aqui eu vou colocar 32 e aumentar o 10 ali, então fica 32 sobre 9 vezes 10 à quinta. Então, vou trazer para cá e vou desaparecer. A menos 200 é igual a 32 sobre 9 vezes 10 à quinta. Um avião voa com velocidade constante a 200 metros por segundo a uma altura de 8.000 metros. Um observador do solo, com altura desprezível, olha fixamente tal avião. Determine a velocidade angular dos olhos do observador após 30 segundos que o avião passou pela sua cabeça. Vou fazer um desenho aqui. Vamos lá. Então, ele observa formando o ângulo θ, com altura de 8.000 metros. Aquela distância lá, na verdade, eu não sei, x, mas sei que o avião voa, né, com 200 metros por segundo.
Aí ele fala, determine a velocidade angular. O que é a velocidade angular? Velocidade angular nada mais é do que o quanto varia o nosso ângulo. Então, velocidade angular, se é o que varia o meu ângulo, na verdade é a derivada do ângulo. Então, ele quer θ'. Como que eu vou fazer para determinar? Vou dizer, por exemplo, que o meu ângulo θ, ou a tangente do ângulo θ, é igual ao cateto oposto, x, sobre o adjacente, que vale 8.000. Se eu quero determinar a derivada do ângulo, se eu quero determinar esse θ', logo é só eu derivar essa equação. Tangente θ, derivada secante ao quadrado, de θ, vezes θ', eu já aprendi isso, derivação implícita no meu outro vídeo, e regra da cadeia, também num outro vídeo, que é igual a derivada de x, x', sobre 8.000. Se tivesse alguma incógnita aí embaixo, aí eu ia ter que fazer a derivada do quociente, mas como não tem, é só eu colocar x' sobre 8.000. Agora eu só preciso resolver essa equação e acabou o exercício. Secante ao quadrado nada mais é do que 1 sobre cosseno ao quadrado. Vezes θ', que é igual x' é o quanto varia o x. E se o quanto eu vario o x, seria a que velocidade o meu x muda. O quanto eu vario o x, a derivada do x é a velocidade do x. E esse eu tenho, vale 200 metros por segundo. Sobre 8.000. Corto 0, corto 0, corto 0, corto 0. 2, cortei com 8, ficou 40. Então, aqui facilitou. Ali o meu θ' é igual a... O cosseno ao quadrado passa para lá, multiplicando. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de θ vezes... Ali só sobrou 1 sobre 40. Agora, eu preciso também saber quanto que vale o cosseno ao quadrado. Para eu saber quanto que vale o cosseno ao quadrado, eu preciso saber quanto que vale o cosseno. E aquele triângulo ali já meio que me dá. Por quê? Porque cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é 8.000 sobre hipotenusa. Para eu determinar a hipotenusa é fácil. Naquele triângulo, é só eu fazer hipotenusa é igual a raiz quadrada dos catetos ao quadrado. Que aqui no caso vale 8.000, 8 vezes 10 ao cubo, ao quadrado, mais. Se eu estou determinando θ' 30 segundos após o avião passar na cabeça do rapaz, eu preciso determinar essa distância. Se ele demorou 30 segundos a 200 metros por segundo, significa que em cada segundo ele andava 200 metros. Então, é só multiplicar 200 vezes 30. 200 vezes 30 é 6.000. Então, mais 6.000, que é 6 vezes 10 ao cubo, e isso ao quadrado. Então, hipotenusa nada mais é do que raiz quadrada de 8 vezes 10 ao cubo ao quadrado, 64 vezes 10 à sexta, mais 6 vezes 10 ao cubo ao quadrado, 36 vezes 10 à sexta. Então, hipotenusa nada mais é do que 64 mais 36, 100 vezes 10 à sexta, que é igual hipotenusa de raiz quadrada de 100, 10. 10 à sexta, 10 ao cubo. Então, o resultado é 10.000 metros. Então, essa minha hipotenusa vale 10.000 metros. Então, quando eu coloco lá, eu tenho que o cosseno é igual a 8.000 sobre 10.000. Corta, 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 corta. 8 sobre 10, na verdade, é 4/5.
Então, se o meu θ' é igual a cosseno ao quadrado sobre 40, cosseno vale 4/5, ao quadrado seria 16 sobre 25, 4/5 ao quadrado sobre 40. Então, θ' é igual a 16 sobre 25 vezes 40. Dá até para eu cortar. 16, cortei. Aqui sobra 10. E aqui sobra 4. Cortei de novo. Sobrou 2. Sobrou 5. Então, é igual a 2 sobre 125. 5 vezes 25, 125. Sobrou 2 lá em cima. Rad por segundo. Rad, porque é a medida do ângulo. E segundo, porque a medida da velocidade do avião está em segundo. Então, as unidades têm que ser correspondentes. Vamos para o próximo exemplo. Um homem começa a andar para o norte a 4 pés por segundo de um ponto P. 5 minutos mais tarde, uma mulher inicia sua caminhada para o sul a uma velocidade de 5 pés por segundo, partindo de um ponto localizado a 500 pés a leste de P. Qual a taxa de afastamento entre o homem e a mulher 15 minutos após a mulher ter iniciado a caminhada? Vou colocar o ponto P aqui. O homem começa sua caminhada rumo ao norte e está aqui. Homem. Se é rumo ao norte, a velocidade dele também para o norte está a 4 pés por segundo. A mulher começa uma caminhada aqui, 500 pés a leste. E começa ao sul a sua caminhada até aqui. Mulher com velocidade de 5 pés por segundo. Vamos pensar juntos. Eu tenho esta posição da mulher 15 minutos depois e aquela posição do homem 15 minutos depois. E eles equidistam essa distância aqui, que eu vou batizar dx. É essa distância. Quando ele pergunta qual a taxa de afastamento entre o homem e a mulher, o que ele quer nada mais é do que o x'. A variação da distância entre o homem e a mulher. O quanto eles se afastam é a variação da distância entre o homem e a mulher. Logo, ele quer em x'. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer uma equação no qual eu possa determinar x. Se eu ver bem, eu posso perceber que isso aqui forma um triângulo retângulo. Ó. Se eu perceber bem. Esse triângulo retângulo tem como dimensões o quanto o homem andou, mais a mulher andou, porque deste ponto para cima é o quanto o homem andou, e deste ponto para baixo é o quanto a mulher andou. Ao quadrado, mais 500, porque essa distância aqui é 500, ao quadrado é igual ao x ao quadrado. Quadrado primeiro mais o quadrado segundo é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, x ao quadrado é o h que está aqui, mais o m que está aqui, ao quadrado, mais o 500 que está aqui, ao quadrado. Então, vamos lá. Se eu tenho essa relação, para eu descobrir o x', eu só preciso derivar esta equação. Se eu for derivar esta equação, eu tenho que... Vou derivar este lado primeiro. X ao quadrado é 2x
x vezes x'. É igual 500 ao quadrado, não faz diferença, porque quando eu derivo uma constante, ele some. Derivada de 2h mais m, se eu tenho a derivada daquilo ali, logo eu tenho 2h mais m vezes... Por quê? Porque o 2 veio aqui para frente, h mais m é a minha função, vezes h mais m'. Então, eu preciso determinar quanto que vale h mais m'. Eu vou fazer aqui no cantinho. H mais m' é igual... Derivada de soma é só eu derivar o primeiro. H' mais m'. Então, isso aqui é igual a 2x vezes x', que é igual a 2h mais m, que multiplica isso aqui, que é h' mais m'. Agora vamos pensar. O h' é a variação do tamanho do homem, do quanto que o homem andou. E a variação do quanto que o homem andou nada mais é do que a velocidade do próprio homem. Então, a velocidade do homem é o meu h', que no caso vale 4 pés por segundo. Pensando desse jeito, o meu em', que é o quanto que a mulher está andando, vale 5 pés por segundo. Você pode até pensar que pelo fato do homem estar andando para cima e a mulher estar andando para baixo, eu deveria ter colocado menos os 5 pés por segundo. Mas não. Por quê? Porque quanto mais eles andam, né, quanto fator positivo eles andam, eles aumentam a minha hipotenusa. Ok? Então, se eu coloco menos, na verdade eu estou diminuindo a distância da mulher. Uma vez que eu já fiz ele como se fosse positivo, quando eu coloco ele dentro do triângulo. Eu preciso só determinar x, h e m. E aí é fácil. É só eu perceber aonde eles estarão 15 minutos depois. 15 minutos depois para a mulher, na verdade é 15 minutos vezes 60 segundos que tem cada minuto, vezes 5 pés que ela anda por segundo. E isso aqui é igual 15 vezes 60, 900. Vezes 5, 4.500. Então, a mulher andou para baixo 4.500. Agora, eu vou ver quanto que o homem andou para cima. O homem andou 4 pés por segundo, vezes... Se ela andou 15 minutos, o homem andou 20 minutos. Então, 4 vezes 20 vezes 60. 4 vezes 20, 80 vezes 60, 4.800. Então, agora eu preciso determinar quanto que vale x. O x é igual à hipotenusa desse triângulo aqui, que é 4.800 mais 4.500, 9.300 ao quadrado, mais 500 ao quadrado. X é igual a 93 ao quadrado, porque aqui é 93 vezes 10 ao quadrado. Então, 93 ao quadrado, que é igual a 8.649 vezes 10 à quarta, mais, porque aqui é 10 ao quadrado, 5, que é 25, vezes 10 à quarta. Então, x é igual a raiz quadrada de
colocar o vezes 10 à quarta aqui antes. 8.674. Então, x é igual a 93,14 vezes 10 ao quadrado, que dá 93,14. O que dá 93,14? Não, 9.314 pés. 2 vezes 9.314 vezes x' é igual a 2, que multiplica 4.800 mais 4.500, o que dá 9.300, vezes o H', que é 4, mais o M', que é 5. Isso aqui é igual. O 2 eu corto. O x' passa a ser igual a 9.300 vezes 9 sobre 9.314, que é igual a 8,9 pés por segundo. Fácil, né? Coloquei 3 exemplos relativamente difíceis para a gente fazer hoje. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu!